Olá, minha gente, uma excelente semana a todos. Eu sou o Lucas Luquezzi e começa agora na Rádio Folha FM 100.3 e também no canal da Folha no YouTube, o Papo de Redação, o podcast que apresenta para você, resume, na verdade, as principais notícias do dia. E nesse caso a gente vai resumir as notícias do fim de semana também, minha gente. Porque realmente esse final de semana foi violento pra dedéu, né? Notícias policiais, notícias de acidentes graves de trânsito. Daqui a pouco a gente fala mais em detalhes sobre isso. A gente começa falando hoje sobre uma notícia de polícia, né? Porque a Polícia Federal acordou muito cedo hoje e bateu na porta de algumas pessoas que têm suspeita de envolvimento com um garimpo ilegal. Inclusive, esse grupo suspeito que foi alvo da operação da Polícia Federal é suspeito de usar uma empresa de frutos do mar para movimentar dinheiro do garimpo ilegal aqui do estado de Roraima. Dina Vieira, editora-chefe do nosso jornal, está aqui conosco e vai falar para a gente os detalhes do que a Polícia Federal divulgou sobre essa operação. Dina. Isso mesmo, Lucas, né? O nome da operação, inclusive, é Frutos do Ouro, né? Para fazer uma ligação aí com a empresa que é de Frutos do Mar, que atua aqui em Roraima, né? E essa organização aí, esse trabalho ilícito deles teria já movimentado aí 80 milhões de reais, né? Os mandados de busca foram cumpridos tanto aqui na capital quanto em São Paulo também, né? Lá em São Paulo, uma joalheria estaria aí envolvida nesse esquema. Né? Aqui em Boa Vista, os mandados foram cumpridos, pelo menos 2 deles, né? Nós tivemos a informação que um foi no bairro União e o outro no bairro Caranã. Olha aí. Isso mesmo. Inclusive, você estava aí cedinho na rua, né? Já tentando ver o que podia apurar, né? E chegou a ver alguma coisa. Como as pessoas envolvidas nessa operação são pessoas que já foram investigadas em outras operações, né? Inclusive uma que teve em fevereiro, dia 14 de fevereiro, a Operação Avisaures, que também era um grupo bem maior, né? Era uma investigação bem maior que tratava aí de mais de 400 milhões de reais eles teriam movimentados em 5 anos. Sim. Então, essas pessoas, alguns dos mandados de hoje, né, são pessoas envolvidas nessa outra operação também. Então, já se tinha uma ideia de onde que seriam cumpridos esses mandados. Inclusive, Dina, a Polícia Federal ela começou a investigar esse caso aí, essas pessoas especiais, especialmente, por conta de uma apreensão que foi feita no aeroporto de Boa Vista, né? Isso, 5 quilos de ouro, né? Teria sido apreendido, e aí que gerou essa investigação, que ainda está em curso, né? Exato. Essa operação de hoje é mais para coletar mais provas, né? Mais indício aí para que a investigação siga. Eu acho que futuramente venham a ser decretados aí mandados de prisão. Pois é. Só para constar aqui, essa é a 8ª operação da Polícia Federal só esse ano, tendo como alvo, né, o garimpo ilegal, a investigação de financiadores do garimpo ilegal também. Então tá, Dina, obrigado aí pelas informações, uma excelente semana de trabalho pra gente aí, que a gente vai ter com certeza muita novidade por aí. Obrigada. É isso aí, minha gente, a gente segue aqui falando de polícia, porque esse final de semana é até difícil não falar sobre polícia, né, porque foi o que se destacou, lamentavelmente, né, pela questão dos crimes, pela questão dos acidentes de trânsito, que as pessoas elas precisam ter maior atenção e maior prudência no trânsito. As pessoas elas botam aí para beber o todinho no final de semana e acaba caindo na irresponsabilidade, né, na falta de amor ao próximo muitas das vezes. E eu tô aqui com a Marília Mesquita, que eu pedi para ela fazer um resumo mais ou menos do que aconteceu e destacar algumas situações que a gente possa lembrar aqui que aconteceu nesse final de semana. Seja bem-vinda, Marília. Oi, Lucas. Oi para você que está aí nos assistindo. Isso mesmo, Lucas. Mais uma vez, nós tivemos aí um final de semana bem violento e sangrento. Já começando no sábado, onde o eletricista Kellyson Vieira Costa, de 25 anos, ele morreu após colidir em um caminhão. Esse caso ele aconteceu no sábado, lá no bairro Santa Teresa. Aconteceu à tarde e ele morreu no HGR horas depois desse acidente. Então, já começamos aí com esse caso. No domingo, pela manhã, foi encontrado um corpo lá no bairro 13 de setembro. Esse cadáver ele estava degolado, enrolado em uma lona. Meu Deus do céu. Então, como é que aconteceu, né? Como é que a polícia chegou até esse caso? Uma pessoa, ela estava transitando ali pela rua Olavo Bilac
e viu uma lona jogada na rua. Pelas informações que nós recebemos, era uma lona nova e a pessoa foi pegar essa lona para levar para casa, e aí quando ela foi desenrolar, ela encontrou esse corpo. Nossa. E aí ela acionou a polícia. Uma fonte nossa, ela informou o seguinte, que esse corpo, ele tinha vários golpes de arma branca nas costas, no peito, e ele estava decapitado. A suspeita é que essa vítima seja de nacionalidade venezuelana, assim como os envolvidos nesse crime. Então a pessoa foi lá para pegar uma lona que parecia nova e acabou sendo surpreendida com um corpo dentro. Exatamente. Foi isso que aconteceu. Exatamente. Aí esse corpo apresentava sinais de violência. Sim. E estava aí degolado, decapitado. Então aí já começamos o domingo com essa notícia aí muito triste, chocante, né? Muito chocante, muito triste, muito sangrenta, muito violenta. E ainda no domingo, um homem de 42 anos, identificado como Antônio Cláudio Omar Pinheiro Viana, ele foi também decapitado. E esse caso aconteceu lá em Mucajaí, no interior do estado. E até o momento ninguém foi preso. Nossa. Então aí muitas mortes, muitas pessoas decapitadas, um final de semana bem sangrento. Com certeza. E eu queria que você falasse também um pouco sobre um acidente terrível que aconteceu ali na BR-174, né? Falando aí em acidentes, né? Inclusive envolvendo um rapaz, um motorista estava bebido, né? Pelo que a Polícia Rodoviária Federal também divulgou hoje pela manhã, trazendo as informações novas, né? Mais detalhadas em relação a isso. Fale um pouco pra gente sobre isso. Isso mesmo, Lucas, essa colisão aí frontal entre essa moto e a caminhonete, ela resultou aí na morte de 2 pessoas. A suspeita é que o condutor da caminhonete, ele tinha bebido, e aí aconteceu essa colisão lá na BR-174, na zona rural de Boa Vista, e esse acidente ele foi registrado no início da noite de ontem. Então, aí mais um caso de pessoas mortas no trânsito, embriaguez ao volante, aí volta o que a gente já vem falando aí desde a semana passada, que as pessoas, elas insistem em ingerir bebida alcoólica e combinar com direção, dirigir, andar de moto, e aí nem sempre dá certo, sempre acaba acontecendo aí alguma tragédia, algum acidente, e aí nesse caso foram 2 pessoas que morreram, as 2 vítimas elas seguiam em uma motocicleta quando aconteceu essa colisão. Pois é, inclusive o motorista ele foi preso, né, por homicídio culposo, né, e agora vai responder por essa ocorrência, essa situação aí. E o que mais chamou a atenção aqui, não só da gente também, mas aliás, com a sociedade de modo geral, né, foi a discussão num supermercado, na frente de todo mundo, né, entre 2 membros da polícia, né, um policial federal e um delegado de polícia civil. Fala pra gente o que foi essa treta aí. Isso mesmo. Quando a gente já achava que o domingo já estava encerrando com essas notícias ruins, desse corpo degolado, desse outro homem aí que também foi decapitado e desses 2 acidentes aí com vítima, chega as informações que esses 2 policiais, eles se envolveram nessa confusão em um supermercado ali no bairro São Francisco na noite de ontem. E como foi que as informações que nós recebemos foram as seguintes, que o policial federal, ele estava bêbado. Esse é o relato da operadora de caixa, envolvida também na confusão. Ela relatou o seguinte, que o policial federal, ele estava muito bêbado. Ela disse que ele estava em pé e era como se ele estivesse quase dormindo em pé. E ele foi passar as compras, era no Pix, e ela colocou lá na maquininha, e por ele demorar a colocar o celular para ler o QR Code, ela pediu para ele efetuar essa operação novamente. Foi quando ele começou a falar que estavam roubando ele, ele xingou também o supermercado, dizendo que era um chiqueiro, e começou toda uma confusão, começou a xingar a operadora de caixa. O delegado de polícia, ele também estava no supermercado e foi
conversar com o policial federal. Tentar acalmar os ânimos. Pra ele se acalmar, né? Que não é assim. E nesse momento, e o policial federal, ele disse também que ele era delegado e que ele poderia fechar o supermercado com apenas uma assinatura. Isso são relatos da operadora de caixa. Sim. E o delegado da Polícia Civil, ele foi lá. Não, desculpa. Ele disse que ele era advogado. O policial federal disse que ele era advogado e ele poderia fechar o estabelecimento. E o delegado foi lá tentar Aí o delegado foi lá, tentou acalmar. Nesse momento, o policial federal sacou a arma para o delegado. E o delegado também? O delegado também sacou a arma para o policial federal. Uhum. E aí, essa confusão, eles foram para fora do supermercado. A Força Tática foi lá atender essa ocorrência. As pessoas que estavam no supermercado fazendo suas compras ficaram todas assustadas, deitaram no chão, abandonaram o carrinho. Então, assim, foi uma noite ontem bem aterrorizante, cheia de notícia ruim. Nossa, é assustador, né? Imagina a gente comprando no supermercado tranquilamente, né? E acontece um episódio desse. Sim. As pessoas fizeram o quê? Se esconder, né? Fizeram se abaixar em tudo lá, porque Deus me livre que aconteça um tiroteio. Correto, né? Que se tiver um tiroteio, você tem que se abaixar. E graças a Deus que nenhum dos dois efetuou nenhum disparo dentro do supermercado, porque os dois poderiam ter se ferido, além de ter ferido as outras pessoas. Além disso, a arma do policial federal, ela foi apreendida. Uma Glock 9mm, ela foi apreendida e entregue na Superintendência da Polícia Civil, da Polícia Federal, e aí agora ele vai ter que responder por todos esses crimes que ele cometeu ontem. Inclusive, internamente, certamente a Polícia Federal vai apurar um crime desse, né? Que parte de uma pessoa que devia ser exemplo para a nossa sociedade, né? E devia tranquilizar as pessoas, mas pelo contrário, ontem aconteceu que assustou as pessoas. Exatamente, assustou muito. Todo mundo ficou muito assustado. Acho que todo mundo viu aí nas redes sociais as fotos, os vídeos das pessoas. Simplesmente a expressão delas eram de pânico mesmo, de medo, de desespero. Ali todo mundo abaixado, abandonando o carrinho, com medo mesmo do que poderia ter acontecido uma tragédia, inclusive. Pois é. É isso aí, Marília. Muito obrigado. Muita coisa, realmente. Agora eu vou deixar você trabalhar para poder tentar ver mais algumas informações. Espero que você traga boas notícias nas próximas vezes. Claro, né? Se não tiver notícia de polícia, você vai fazer outra coisa e vai trazer boas notícias aqui pra gente. Eu não vou falar isso, porque da outra vez que eu falei que eu esperaria voltar aqui com boas notícias, eu só vim com uma notícia pior do que a outra. Então, vamos deixar do jeito que tá. Espero também vir aqui da próxima vez com um final de semana mais leve ou com uma semana mais tranquila. Pois é. Brigadão aí e até a próxima participação aqui no Papo de Redação. Valeu, Lucas. Até a próxima. Valeu. Bem, vamos dar uma acalmada, falar de coisa boa, principalmente para você que é profissional de saúde, que não tem, tá desempregado, né? Ou mesmo que quer ganhar uma grana extra aí para poder conciliar os horários com outro trabalho, né? Porque brasileiro trabalha pra caramba, né? E precisa ganhar. Porque hoje a Prefeitura de Boa Vista divulgou um edital para contratar 170 profissionais de saúde para atuar aí no Hospital da Criança Santo Antônio e também nas unidades básicas de saúde aqui da capital. Essa seleção ela oferta oportunidades em 19 especialidades da área da saúde. Os salários variam de R$ 1.687,53 até R$ 12.980,96. A jornada de trabalho é para 20 a 40 horas semanais. E a gente lembra que algumas especialidades, né, são 19 especialidades, que eu cito aqui algumas, como enfermeiro, cirurgião dentista, fisioterapeuta, médico, técnico em enfermagem, técnico em enfermagem, em imobilização ortopédica e em saúde bucal. São alguns dos profissionais que a Prefeitura está querendo contratar. E a Prefeitura de Boa Vista explica que o seletivo, válido inicialmente por 6 meses, ele foi aberto por conta do aumento da demanda nas unidades de saúde aqui da capital, né? No Hospital da Criança também. Isso impulsionado pelas crises migratória venezuelana, a crise humanitária Yanomami também, e pelo aumento
de casos de síndromes respiratórias agudas graves que têm ocorrido aqui, justamente por conta do período chuvoso aqui na capital Boa Vista, no estado de Roraima como um todo, né? E o município também esclarece que não há profissionais habilitados por concurso público para imediata convocação, né? Para justificar aqui, porque o pessoal vai perguntar, por que não concurso, né? E tal. Nesse momento, é porque realmente não tem profissional habilitado em concurso público, então emergencialmente a prefeitura quis contratar essas pessoas por seletivo. As inscrições podem ser feitas a partir das 8 da manhã desta terça-feira, dia 11. Então fique atento aí ao prazo de inscrição para você que está interessado nessa oportunidade. A inscrição começa a partir das 8 da manhã desta terça-feira, dia 11, e vai até as 5 da tarde de quinta-feira, dia 13, pelo seguinte site. Anota aí para você não perder nenhuma informação, hein? concursos.boavista.rr.gov.br. Vou repetir para você, que está ouvindo principalmente na rádio Folha FM 100.3. concursos.boavista.rr.gov.br. O resultado final desse seletivo vai ser divulgado no dia 25 de julho. E as informações completas você, claro, pode conferir a qualquer momento em folhabv.com.br, que lá a gente tem o edital completo com as informações, a documentação que você precisa para poder concorrer a uma das vagas, a uma das 170 vagas no seletivo da Prefeitura de Boa Vista. E tem também outra notícia boa, principalmente para a galera do esporte, o pessoal que acompanha o futebol roraimense, gente. O São Raimundo voltou para o G4, a zona de classificação do Grupo 1 da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe agora está na 4ª colocação, depois de vencer o Trem do Amapá por 2-1 nesse domingo, fora de casa. Importante vitória fora de casa contra o Trem, que é o lanterna da chave 1. E os gols do Mundão foram marcados pelo único jogador, o meia Tavinho, tudo marcado no primeiro tempo, hein? O primeiro gol dele saiu aos 9 minutos do primeiro tempo. Ele foi lançado sozinho, dividiu a bola com o goleiro Éder e só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede. E aos 43 minutos do primeiro tempo, o Tavinho de novo acertou um voleio da entrada da área, um belíssimo gol para liquidar a vitória, né? Vale ressaltar também que o Trem diminuiu aos 15 minutos do segundo tempo com o jogador Dudu. E com essa vitória, como eu já tinha falado, o Mundão ocupa a 4ª posição do grupo A1 com 15 pontos agora. É a mesma pontuação do Maitá, do Acre e do Princesa dos Solimões, mas vale ressaltar que o time roraimense leva vantagem na tabela porque ele tem maior número de vitórias, né? Possui mais vitórias e melhor saldo de gols na tabela. E tá chegando o final da primeira fase, porque nos próximos 2 sábados o São Raimundo vai enfrentar o Águia de Marabá, do Pará, e o São Francisco do Acre. Portanto, só depende dele para poder se classificar para a segunda fase da competição, que não, isso já aconteceu algumas vezes, acho que foram 3 vezes já que o São Raimundo já se classificou para a segunda fase. A gente lembra que o Mundão estava numa temporada, numa fase muito irregular na Série D do Campeonato Brasileiro, mas na reta final, meu amigo, tá dando tudo certo pro Mundão, tá voltando os jogadores que estavam lesionados e o São Raimundo aí com uma chance iminente de se classificar para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. E essas foram as notícias destacadas hoje no podcast Papo de Redação. Agradecer aí o apoio e a audiência, a companhia de todos, a companhia que é muito importante pra gente aqui no podcast Papo de Redação. Eu sou o Lucas Luquezzi, na apresentação e na produção também. Quero deixar sempre aberto o espaço para você participar no nosso zap, 999715300, 999715300, e também a seção de comentários da Folha, no canal da Folha no YouTube. Muito fácil você participar e enviar sua sugestão de matéria, sugestão de o que a gente pode abordar aqui também, entrevistas também, e o espaço é seu. A edição deste podcast é de Fabiano Lopes e o apoio técnico de Rio Ferreira, John Hudson e Aduan Figueiredo. Eu quero agradecer imensamente pela sua companhia. Siga as nossas redes sociais no Instagram, no Twitter e no Facebook, e agora no Threads do Instagram, @FolhaBV, e também
no canal da Folha no YouTube, @tvfolhabv, minha gente. Siga a gente, fique por dentro aí também. A gente tem o nosso portal folhabv.com.br com notícias a qualquer hora do dia. Muito obrigado, minha gente, e até amanhã, se Deus quiser.